E agora? E... Que agora eu não estou sem tela. Ai, agora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia 18 de agosto de 2020, terça-feira, é dia do quadro Café com Laser. E esse quadro tem um objetivo de toda semana conversar sobre laser, sobre luz, sobre LED, sobre fontes de luz utilizadas na saúde, especificamente na odontologia. Cada semana com um convidado diferente, nesse ambiente virtualmente divertido, mas com muita seriedade e muito embasamento científico. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui uma grande amiga maravilhosa, Márcia, a professora doutora Márcia Dias. Ela é doutora em tecnologia nuclear pelo IPEM, mestre em lasers, né? Pela USP Lasers, no IPEM. Lasers. Habilitada em odontologia hospitalar intensiva, habilitada em analgesia relativa com sedação consciente, habilitada em laser, professora de vários cursos de laser, carioca maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Márcia. Obrigada, querida. É um prazer estar aqui, de verdade. Está me ouvindo bem? Sim. Tá. Só porque eu estou testando fones novos, por isso que eu estou na dúvida. Então, vamos lá. Eu agradeço muito o seu convite, tá? E, assim, quando a Andrea conversou comigo, ela me fez esse convite da gente falar sobre fontes de luz UV, quer dizer, sobre o uso da luz UV na odontologia. Esse é um assunto bem polêmico hoje, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa boa. Eu falei para ela, eu não sou talvez a melhor pessoa para falar disso, eu não sou expert no assunto. Então, nós combinamos que a gente ia ter uma conversa mesmo, tá? Ela deve ter as dúvidas dela, eu tenho as minhas dúvidas, e quem tiver dúvida pode perguntar. Se a gente não souber responder, a gente vai correr atrás, certo? Com certeza, certíssimo. Então, inclusive, quem estiver assistindo ao vivo, né, Márcia, aproveitar e deixar as perguntas aí no chat. Quem estiver assistindo gravado, deixa depois nos comentários, que a gente vai atrás dessa resposta também. Esse assunto hoje, essa semana até, né, ela está bem movimentada, porque acabou de sair uma nota, enfim. Mas, como a gente veio falar da luz UV na odontologia, e a luz UV na odontologia não se resumiu a isso, quer dizer, ela não surgiu agora, né, na odontologia, e a Andrea é professora de dentística, e vai ter umas coisas que ela vai saber até responder melhor do que eu, falar melhor do que eu. Então, assim, a primeira coisa que eu me lembro, quando eu falo em UV em odonto, eu lembro das resinas fotopolimerizáveis. Né? As primeiras resinas fotopolimerizáveis eram polimerizadas com um aparelho que emitia radiação ultravioleta, certo? Que caiu em desuso pelos potenciais efeitos negativos desses fotopolimerizadores. Né? Então, para começar a falar de UV, a gente tem que falar o que é UV. Né? O que é uma radiação UV? Então, a radiação UV ela é uma radiação eletromagnética. No espectro eletromagnético composta por fótons, cada fóton tem a sua energia particular, né? Característica, discreta nos termos físicos, que discreta em termos físicos não é aquela coisinha assim que ninguém percebe, né? Aquela coisa exata, precisa, não é isso? Então, a radiação UV, ela está entre 100 nanômetros e 400 nanômetros. Então, ela está assim, é o último pedacinho entre a luz visível e as radiações ionizantes. Tá? Então, ela é dividida grosseiramente, ela tem 4 divisões, na verdade. A gente sempre escuta falar em 3, né? UVA, UVB, UVC. UVC, isso. Então, só que além da UVC, ela tem uma radiação UV que é a UVC vácuo, que ela só se propaga no vácuo. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque os fótons são tão energéticos, o comprimento de onda deles é tão pequeno, que eles interagem com praticamente tudo. Então, eles não conseguem se propagar só no ar ou na água e nada, só no vácuo. Então, a radiação UVC, ela não chega
na Terra, é emitida pelo Sol, mas ela não chega, ela não nos alcança porque ela é barrada principalmente pela camada de ozônio. Então, as radiações ultravioleta que alcançam a Terra são o quê? O VA e o VB. Não é isso? A UVA é a mais próxima da luz visível, né? E é a responsável pelas queimaduras mesmo solares. A UVB já é aquela que, pelo bronzeamento, desculpa, a UVB é a mais danosa das duas, porque o fóton é mais energético do que a radiação UVA. E a UVC, então, ela é chamada de radiação UV germicida, porque ela tem a capacidade de danificar a estrutura do DNA e do RNA dos micro-organismos. Então, por isso que ela é potencialmente danosa para a gente, para as nossas células. Tá? Então, depois, por conta disso, os fotopolimerizadores deixaram de ser usados, vieram as outras lâmpadas de arco de plasma, as luzes halógenas, e agora vieram os LEDs. Tá? Depois disso, o que a gente lembra, falando de UV na odontologia? Qual é a primeira coisa que a gente lembra? Eu lembro de um equipamento clareador que fazia clareamento dentário. Exatamente. Né? Então, ele tá o quê? O zoom. Ele emite na faixa do UVA, né? 380, não, 360, 380, eu não tenho certeza. Por isso que eu estou falando, de repente você é até melhor do que eu para afirmar isso, porque realmente eu não tenho certeza. É isso? Então tá. Então, e assim, uma coisa que, apesar do clareamento não ser a minha linha de pesquisa, é muito mais a sua linha de pesquisa do que a minha, mas eu já falei de clareamento dentário em curso de habilitação. E eu lembro que eu fui pesquisar o zoom, eu nunca tinha usado, ele tinha acabado de chegar aqui no Brasil, foi quando estava se falando muito nele, e eu fui ver o passo a passo dele, tá? E o passo a passo dele é muito interessante, eu achei engraçado, não é? Porque tem um videozinho, você lembra do videozinho? E eu me dei o trabalho, eu fiquei olhando o vídeo, eu fiquei pensando, gente, o equipamento não é barato, não. Né? É um trambolho. Um trambolho, né? É, que ele fica pendurado, parece um raio-x, né? Tem um espaçador, ele é cheio de regras. Eu não sei as características do gel que eram usadas no Zoom. É um gel que tinha CCP, eita, meu Deus do céu, aquela proteína do leite, a caseína, você coloca antes para você fazer um pré-tratamento da superfície do dente. O gel é cheio das características, a gase que vem junto é específica. Então, pois é. Aí era isso tudo, foi isso tudo que me chamou a atenção. Por quê? Por conta da radiação UVC. Então, você começa a pensar. A gente está no terceiro mundo, né? Porque nos Estados Unidos me disseram que o pessoal usa o Zoom no corredor do shopping, né? Aqui não é comum. E assim, então a primeira coisa que eu fiquei pensando nos insumos desse aparelho, né? Porque aí você compra, então eu fiquei imaginando que tudo fosse mais caro. E o kit era caro. O kit era caro, pois é. E assim, eu lembro do vídeo, eu fiquei dando pause no vídeo para poder falar, gente, é assim, então olha, a checagem, a gente faz essa checagem do clareamento quando a gente coloca a barreira, não é isso? A barreira gengival para impedir o contato do gel, proteger os tecidos moles, mas esse parecia quase que mumificava o paciente. Então, eram vários conjuntos de bandagens para impedir totalmente que a radiação alcançasse algum tecido intraoral, né? E isso foi uma coisa assim, que eu, pelo menos, achei prejudicial, achei arriscado. Quando acabassem aqueles insumos, será que os profissionais iam comprar de novo aqueles insumos ou será que eles começariam a adaptar? Né? Não sei as características também dessas barreiras, se elas era só uma barreira com uma trama bem fechada, porque também o VP isso, uma trama bem fechada e vinha no kit. Você compra o kit, você comprava o kit, vem o gel, vem o pré-tratamento. Marca de máscara ainda. Vem tudo para o rosto, entendeu? Vem tudo. E aí o kit fica caro por isso. Enfim, essa foi uma coisa que eu acredito que tenha sido, além do custo, a outra barreira para que esse tipo de clareamento fosse feito, se popularizasse aqui no Brasil, né? E qual é outra coisa, assim, que
a gente pensa agora, principalmente por causa da pandemia, é a radiação UVC, é o uso da radiação UV com o princípio de descontaminar, de reduzir a quantidade de micro-organismos para biossegurança. Desses três comprimentos de onda, UVA, UVB, UVC, UVC é a radiação UV com potencial germicida. Não que as outras não consigam, só que você precisaria de um tempo muito maior, uma exposição a uma radiação UVB, por exemplo, do que uma radiação UVC. Tá? E aí a gente começa assim, então vamos pensar, o que você acha? Quando começou a pandemia, lembra, em março, quando veio essa história de coronavírus, eu estava voltando de São Paulo. A gente estava terminando o curso de odontologia hospitalar e a gente chegou aqui na segunda-feira, dia 16. Tá? E eu lembro, eu acho que eu atendi uma paciente com Covid no hospital, eu não tenho certeza até hoje, porque eu acho que não tinham fechado o diagnóstico dela ainda. Pelas características dela, da queda de saturação muito rápida, ela não estava entubada, ela estava com uma máscara, tá? Aquela máscara que depois até se descobriu, se falou que não se poderia usar em pacientes de Covid, mas você fica ali mantendo a saturação do paciente. E quando a gente está atendendo um paciente beira-leito no odonto OH, e você pega um paciente desse com máscara, você tem que afastar essa máscara um pouquinho e ficar de olho no oxímetro. Tá? Quando a saturação cair, se cair 3 pontos, você para tudo e volta com a máscara, espera a saturação normalizar. E a saturação dela caía muito rápido, mas muito rápido. Então, a gente tentou 2 vezes, ela estava com uma mucosa oral muito ressecada, então a gente conseguiu fazer uma hidratação, usar clorexidina e depois falou e chegou, mas o prontuário dela não estava ali, algo aconteceu ali. Eu acho que eles estavam ainda tentando fechar o diagnóstico. Isso, tentando descobrir. Entendeu? Então, eu fiquei pensando ali naquele caso, o que aconteceu ali? O que poderia ter acontecido se é que realmente era uma paciente de Covid? Porque quando você chega no hospital, o que você tem? Paciente de tuberculose ou um paciente com sarampo, alguma outra doença que se transmita por aerossóis, principalmente. Gotícula, os pacientes ficam lá no leito, na sua baia, vamos dizer assim, né? Esqueci o nome, isolado, cada um tem o seu espacinho, eu esqueci, enfim. No box, sei lá, a gente entendeu. Eles sinalizam, fica lá sinalizado qual é o tipo de precaução que você tem que ter com aquele paciente, se é precaução só de contato, se é precaução de gotícula, e o profissional que vai chegar naquele paciente, ele tem que seguir aquelas orientações. Tá? O paciente que sabidamente ele é portador de uma doença que se transmita por aerossóis, ele vai para o quarto que tem pressão negativa, entendeu? O tipo de máscara que a gente usa já é a N95, não é mais a máscara cirúrgica, então aqueles pacientes estão ali num local apropriado. Eu fiquei pensando depois, gente, essa paciente estava ali, se fosse Covid, ela estava com uma máscara, depois a gente sabia que não era adequada, e num ambiente com vários outros doentes, entendeu? Eu sempre usei o protetor facial no hospital. Por quê? Porque o paciente está entubado, às vezes você coloca, você vai chegar perto, eu sempre achei que aquilo me dava um pouco de proteção a mais. No consultório já foi até um pouco mais difícil da gente se adaptar por conta de turbina, isso tudo, e o refletor ali em cima, embaça, enfim. Embaça. E aí a gente embaça, né? Porque esquenta, e, enfim. A gente chega lá na questão, principalmente do uso de ar-condicionado, se usa, se não usa, porque depois que o Covid foi instalado, vieram uma série de recomendações, né? Para a gente, foi uma coisa que foi uma quebra, assim, foi um stop daquilo que a gente fazia. Por quê? Porque a gente sempre usou luva, a gente sempre usou, quer dizer, sempre. Desde a AIDS, a gente passou a usar luva para tudo, né? Antes a gente só usava, eu cheguei a pegar na faculdade só o uso de luva para fazer cirurgia, ou para fazer uma periodontia, talvez, mas para dentística a gente não usava. Prótese nem pensar, porque a luva atrapalhava, era um inferno.
E a gente veio mudando. Só que a AIDS, você sabe, a AIDS, hepatite B, é uma coisa que está todo mundo preocupado e fala assim, é sangue, é contato, você precisa manter uma cadeia de esterilização, uma barreira, mas principalmente o quê? Uma barreira de proteção por contato. Tá? Por mais que já se soubesse que as turbinas tinham o poder de aspirar, etc., mas para as nossas mãos, para a gente diretamente, o risco maior era o contato. O resto era mais um risco de transmissão, que é de infecção cruzada, de você passar uma patologia do seu paciente para um outro, tá? Então, a primeira coisa que aconteceu com a gente, com os dentistas, foi assim, como é que eu vou me proteger? Né? Porque... Todo mundo, né? Todo mundo, não, então, mas só que a gente, assim, dentista, otorrino, você vai em vários lugares, você, o paciente, eu me consultei depois do começo da pandemia, eu fui na endócrino, mas eu fiquei de máscara o tempo todo, ela ficou de máscara o tempo todo. Então, além da distância, assim, a distância foi mínima, a gente só se aproximou minimamente, indispensável, o resto era cada uma sentada, mesa, conversa, mas as duas de máscara. Aí a gente já sabia que o Covid tinha grande potencial de se transmitir pelo ar. Né? Transmissão de aerossóis, tudo. Quando o paciente chega no consultório dentário, não tem jeito. Se ele não tirar a máscara, o máximo que você vai fazer para ele é pedir um exame de raio-x e a gente vai ficar completamente descoberto. Né? Por causa do hospital, eu já tinha trabalhado com a N95, com a PFF2, então isso para mim não foi nem tão diferente, tá? O diferente foi depois, de repente, você começar a ter que se adaptar, você não pode usar turbina porque você não pode gerar o spray, você não pode usar ultrassom porque você não pode gerar o spray. Então, quer dizer, por um período emergencial, a gente controla isso, né? Mas e depois, o dia a dia? No dia a dia, exato. No dia a dia, quando as coisas começarem a normalizar, tudo bem. E isso eu acho que também, no fundo, se você pensar, quer dizer, pelo menos é o que eu penso, foi uma coisa interessante porque, lembra que eu falei lá do hospital? Tuberculose, sarampo, isso tudo já tem risco de transmissão por aerossol. Tá? Só que, o que a gente pensa? Esses pacientes, eles não estão no dia a dia dos consultórios dentários. O paciente de tuberculose, você tem tratamento, né? E você tem vacina. Isso. Só que a gente sabe que vem aumentando. E vem aumentando a incidência de casos. Então, quer dizer, cada vez isso vai chegando. Você começa a não ver pacientes com tuberculose só no hospital mais. Entendeu? Exato. Até porque você tem aqueles que começaram o tratamento e interromperam, que é a grande causa... Da volta. Da volta, da recidiva, né? E o sarampo tem o quê? Você tem os movimentos negacionistas, você diminui o número de pessoas vacinadas e o sarampo está voltando, já voltou em vários lugares. Exatamente. Então, isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa, assim como a gente não sabe quem está indo no consultório da gente pode ter entrado em contato com paciente de Covid, pode ter entrado em contato com paciente com tuberculose, pode ter entrado em contato com paciente com sarampo, e aí a gente está exposto, passa a ficar mais exposto ao risco de transmissão por aerossóis. Lógico que é bem menor comparado ao que a gente está tendo hoje por uma pandemia. Então, né, quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, gente, a gente tinha... O que a gente tem que fazer? Se é transmitido por aerossol, o que a gente pode fazer? Primeira coisa é a gente tentar conter essa disseminação de aerossóis. E aí vieram várias soluções de barreira mecânica, tem as barreiras de proteção individual agora, que eu acho que eu não me adapto, tá? Aquelas barreiras, aquelas mesas, tem de vários tipos, tem de vários materiais. Eu já vi uma inflável, que me mandaram uma foto, eu já vi de acrílico, eu já vi com TNT, eu já vi... Então, assim, no fundo, resolve um problema agora, e para algumas coisas, você não vai conseguir fazer uma MOD no 27. Não. Eu não consigo. Eu não consigo. Complicado. Uma amiga minha visão indireta. Mas mesmo assim, aquela visão indireta, você tem mais uma coisa que vai refletir o seu refletor. Você já tem um face shield que embaça, reflete a luz do refletor também. Às vezes eu tenho que ficar assim, quando eu consigo me posicionar
eu posiciono no espelho, vem a luz daqui, vem outra daqui, isso tudo. Eu comprei mais um face shield hoje que me indicaram. Poxa, eu também, porque a gente usa, aí a gente que eu, por exemplo, uso óculos, Pois é. né? Nos 30 anos a gente tem que usar. E aí, Nos 30 anos eu já usava. mais o Face Shield embaça demais, demais. Deixa só, Márcia, Você vai junto. te interrompendo aqui, deixa eu dar boa noite para as pessoas. Ó, o Paulo tá falando que tá aqui, o Durval também, Virgínia Pereira, boa noite, Lígia, Thaís, Ju, Thaisa Dias também. É minha filhota. Também tá aqui, boa noite. E tô falando que o papo tá bacana, a Virgínia tá dizendo, difícil demais para trabalhar. Então, voltando. Por favor, Márcia. Virgínia é minha amiguinha querida de faculdade, amores de vida. Enfim. Então, aí o que acontece? E se você pensar, todas essas soluções acabam sendo mais coisas, essa barreira de proteção, ela acaba sendo um lugar que eu acho que também é mais um lugar com potencial para retenção de micro-organismo, tá? A descontaminação disso entre um paciente e outro pode ser que também seja problemática. Uhum. Então, o que a gente tem que pensar? A aspiração. Primeiro, eu tenho que diminuir a quantidade desses aerossóis e eu tenho que ter formas de descontaminação do ambiente. E aí é que, para mim, entra principalmente a luz UV. Tá? Uhum. Você tem a luz UV, quando a gente usa, eu penso em usar a luz UV, eu penso em duas coisas primeiro. Ela vai descontaminar alguma superfície, vai, mas o principal para mim é a descontaminação do ar, porque, como eu comecei a falar lá, quando a gente pensa que eu vou me encher de barreiras, de equipamentos de proteção individual, eu não estou pensando no meu paciente, tá? Eu estou pensando primeiro em mim. Agora, certo. Então, vamos lá. Se eu tenho que pegar, limpar tudo, eu tenho que fazer toda a limpeza mecânica, com todas as soluções descontaminantes, eu estou usando o quaternário de amônio junto com peróxido de hidrogênio. É uma solução que eu comprei da fábrica, solução para uso hospitalar, ela faz a limpeza e descontaminação das superfícies ao mesmo tempo. Então, quer dizer, eu removo a matéria orgânica, tá? Perfeito. Mas eu continuo com o problema do ar. Aí eu vou abrir a janela. Tá, eu vou abrir a janela, eu posso abrir a janela, já fiz isso, tá? Abro a janela e a porta, então ali forma uma corrente de ar. A posição do meu consultório é favorável, alguns não vão ser. Quem está na rua, entendeu? Alguns nem tem janela. Alguns nem têm janela. Então, você precisa pensar em soluções que sejam mais efetivas e não transitórias, que sejam mais efetivas para sempre, que resolvam o problema da Covid-19, que resolvam o risco da influenza, que resolvam sarampo, tuberculose, que você consiga minimizar esse problema. Controlar tudo. E não só no consultório dentário, porque esse é o problema do dentista, é o problema do médico, do hospital, do salão de cabeleireiro, etc. Falando nisso, falando em salão de cabeleireiro, eu lembrei de uma coisa mais da UV. Você lembra daquelas câmeras de descontaminação? Lembra que o pessoal do salão botava alicate de cutícula, botava tudo ali? Sim. Qual era o problema daquilo ali? Será que aquilo não funcionava? O professor Vanderlei Banhato disse que aquilo funcionava assim. O problema é como as pessoas usavam. Então, não era bem a tecnologia, mas sim como as pessoas usavam. Porque as pessoas, às vezes, não limpavam, botavam um alicate fechado. A gente não pode botar um alicate ou um fórceps nosso no autoclave fechado. A gente tem que embalar ele aberto, para que o vapor tenha acesso a todas as partes. Em todas as partes, com a mesma temperatura, né? Isso tudo. E na UV é a mesma coisa. Se você coloca o negócio lá, você deixa lá. Você não virou, você não abriu, você não limpou antes. Já que a radiação UV, a energia dela é muito energética, o que acontece com isso? Ela interage com muita coisa, então ela não penetra. Então, ela vai ser barrada por aquela matéria orgânica que está na superfície dos equipamentos, na superfície dos instrumentais e por aí afora. E vamos trazer isso para hoje. Então, a gente tem que
também começou assim, não, o UV vai ser a solução do mundo, a gente vai pegar uma luz UV, a gente vai ligar e pronto, não precisa fazer mais nada. Pronto, não precisa fazer mais tudo nada, ótimo. é isso. Então, a gente sabe que não é bem assim, que não é nada assim, na verdade, a gente sabe que a luz ela tem área de sombra. Imagina uma lanterna, você botou a lanterna, ela está apontada para frente, o que está aqui atrás não está recebendo luz. O que não está recebendo luz não está sendo descontaminado. Dependendo da potência dessa lâmpada que eu usar, até onde ela vai chegar, com que intensidade, ela pode iluminar razoavelmente muito, mas com que intensidade? Aí a gente volta para aquela maldita daquela palavra, qual é o protocolo para descontaminar a sala? Então, vai ter uma série de fatores que vão influenciar qual é a dose que você vai ter adequada e qual é o equipamento, a potência do equipamento que você vai ter que ter para alcançar e manter aquela dose uniforme por uma distância satisfatória. Tá? Porque senão você vai fazer só uma iluminação diferente no consultório, né? Vai ficar, você pode fazer, pode tocar uma musiquinha, mas já que você não pode ter aglomeração, não adianta a musiquinha. E pronto, então não vai ser nada efetivo. Tá? Exato. Então, assim, tem várias, e eu tenho visto, tá? Toda hora eu vejo algum equipamento que diz que descontamina, que faz, e tem as lampadazinhas da China, tá? E as lampadazinhas da China, elas são fraquinhas. Outra coisa, qual é a grande diferença da lâmpada para o laser? Quando a gente compra essas fontes de luz, a maioria delas são lâmpadas de mercúrio, né? De lâmpadas de mercúrio, de vapor de mercúrio de baixa pressão. Então, ela não emite só a luz UVC. O pico de emissão dela é na luz UVC. Mas ela, na UVC, a luz UVC germicida mesmo, é mais próximo, o pico seria em 260 nanômetros. Essas lâmpadas de mercúrio, elas emitem 253,7, se eu não me engano, nanômetros. Tá? O resto, mas ela emite um pouquinho no azul. Eu tinha achado uma figura muito legal que ela mostrava várias bandas de emissão dessas lâmpadas, entendeu? E tem umas que emitem, tanto que agora a gente vê lâmpada livre de ozônio, tem umas que emitem abaixo de 200 nanômetros, ela libera um pouquinho de ozônio, então você sente o cheirinho no ar. Tá? Então, agora você tem uma... E só que nos Estados Unidos, por exemplo, o ozônio ele é contraindicado. Em muitos lugares ele é proibido, porque, dependendo da quantidade, da dose de ozônio, ele vai ser irritante para as vias aéreas. Então, ele é proibido. Tem um amigo nosso, amigo de uma amiga nossa, que ele estava falando sobre isso há pouco tempo, e ele disse que lá está proibido, realmente. O ozônio... assim, no ar, em ambientes fechados, não sei os detalhes, tá? Não sei os detalhes. Mas estava proibido. Então, essas lâmpadas lá, para serem usadas, eles querem que a lâmpada seja livre de ozônio, ou seja, você não vai usar uma lâmpada que vai, teoricamente, descontaminar o ar sem gerar subprodutos nocivos para a gente, e vai gerar ozônio, que eles consideram subproduto nocivo. E aí, tem várias tecnologias vários equipamentos que estão usando o UVC. Então, você tem só as luminárias, você tem aqueles robôs automáticos que você coloca lá, que são usados em hospitais, que são usados em hotéis. Tem vários artigos falando da eficiência, da eficácia deles em estabelecimentos de saúde e qualquer outra coisa. Estão usando em transportes, né, para descontaminar metrô, trem. Então, quer dizer, a luz funciona. O problema que a gente tem agora é como fazer isso num consultório dentário de uma forma que não seja prejudicial, nem quebrando a cadeia de biossegurança e nem causando dano direto para as pessoas. Para as pessoas, exato. Né? E aí, saiu agora vamos começar a entrar um pouquinho na parte polêmica da coisa. Essa semana passada, saiu uma nota da Anvisa dizendo assim, começa assim, nas conclusões, se eu não me engano, não há evidências científicas de que a luz UV seja eficaz no combate do coronavírus, tá? Do Covid-19. E aí,
eu discordo deles. Eu fui fazer uma busca, eu busquei no Web of Science, eu busquei no Google Scholar, eu cheguei a procurar no PubMed, tá? Então, eu fui fazendo várias combinações. O Google Scholar, quando você coloca assim, UV Disinfection, aparecem, sei lá, 13 mil, não mais, não sei, muitos. Muito, Esqueci. muito. Muitos, mas muita coisa, tá? Eu tinha anotado, mas agora não sei onde está, porque quando eu cheguei aqui no computador não queria ligar, fiquei nervosa, não sei onde está nada mais. Aí você encontra muitas publicações, muitas. Encontra. Aí você vai fechando no Covid-19 e você ainda encontra, tá? Se você procurar SARS-CoV, e assim, SARS-CoV, MERS e a Covid-SARS-CoV-2, eles são da mesma família. Eles são vírus que morrem com água e sabão, são vírus envelopados, cadeia única, fita única de DNA, tá? Então, eles morrem porque não haveria evidência científica para o SARS-CoV-2. Talvez a preocupação seja de você não falar assim, o VC é eficiente, porque aí as pessoas simplesmente iam começar a pegar a luz do VC e não fazer mais nada. Ou talvez deixasse ligado lá enquanto você está atendendo o paciente. Que Porém, mas pode, até pode. Se você pegar, tem dispositivos que você coloca lá em cima no teto, tá? Isso é muito usado na indústria de alimento. Um dia desse eu fui no Hortifruti fazer umas compras e eu olhei, estava lá a luzinha. Por quê? Tem uma movimentação natural do ar dentro dos estabelecimentos. Então, eles colocam o princípio dessas luminárias que ficam lá no alto, de que você vai ter uma troca de posição do ar e que, então, esse ar, mesmo o ar que está contaminado no solo, ele vai chegar lá em cima, vai sendo descontaminado e vai descendo. E aí a gente volta, pensando nisso, a gente volta para a questão do ar-condicionado no consultório. Porque eles falam, não, você não pode ter ar-condicionado no consultório. Ou você não pode ter algumas coisas que são difíceis, você não pode limpar o consultório, você não pode espirrar uma coisa porque você vai gerar um aerossol. Só que, se você tem um dispositivo V que está trocando esse ar contaminado, passando por dentro dele, isso fica menos crítico. Fica menos crítico, porque é muito difícil, daqui a pouco você não pode andar no consultório, entendeu? Porque assim, os trabalhos estão mostrando que as partículas, os vírus ficam ainda no ambiente durante um tempo, né? Saiu hoje no Instagram, eu já tinha visto também, da USP comprovando a permanência, a detecção de SARS-CoV no ar. Então, você vê, por mais que a gente tente, a gente não vai impedir que tenha SARS-CoV no ar. Entendeu? Não. Então, o que minimizar. Ajuda? O que vai potencializar o efeito dessas luminárias que podem ficar no teto? Se você tiver, ao contrário, uma movimentação desse ar, um fluxo forçado da movimentação desse ar. Foi lançado agora, também há pouco tempo, pela MM Optics, aquele aparelho, o OxyClean, né? O que ele faz? Ele faz um fluxo laminar. Então, o que ele faz? Ele força a entrada do ar por baixo do equipamento. Dentro do equipamento. Então, por baixo, ele sobe, passa subindo, ele vai passando pelas luzes UV, vai sendo descontaminado e retorna para o ambiente. Né? Eu vi muita coisa também de alguns equipamentos, e aspira daqui, aspira dali, e pega esse ar contaminado, até passa por um filtro EPA e joga no ambiente. Só que a gente sabe que o SARS-CoV é muito menor do que o filtro EPA consegue captar. O filtro EPA ele capta estruturas da ordem de micrômetros, e os SARS-CoV eles são de 60 a 100 e poucos, vai de 60 a 300, então eles são da ordem, vamos tirar uma média, 125 nanômetros, mais ou menos. Então, quer dizer, ele vai conseguir passar. E aí entra um outro agravante que eu vejo, para você pensar só em filtro EPA, ou que seja em consultórios dentários, que é a umidade. Porque a gente trabalha com água. E a umidade ela vai reduzir a vida dos filtros.
E aí a gente volta para aquela historinha da cabine de UV. Se você tem um filtro, esse filtro, para ser eficiente, ele retém determinadas partículas, desde que ele esteja limpo e seco. Se você começar a ter coisas... De quanto em quanto tempo você tem que trocar esse filtro num consultório dentário, se você ficar puxando ali perto da onde a gente está produzindo os aerossóis? Não sei. Pois é. Né? Eu não sei, mas eu acho que ninguém sabe. Acho que ainda ninguém sabe, porque isso não era uma preocupação. A gente ficava trabalhando com a turbina, colocava o sugador e estava tudo certo. Né? A gente ficava com a nossa máscara cirúrgica e estava tudo ok. E pronto. Uhum. E pronto. Tem muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas, tá? Porque assim, quando você me chamou, eu falei, gente, a minha ideia aqui é vir falar sobre as dúvidas, para que a gente possa pensar junto. Eu vejo as vantagens desses equipamentos de UVC, que fazem essa descontaminação do ar forçada, quer dizer, fazem esse direcionamento do ar para que ele seja descontaminado, e eu acho que isso, vamos dizer assim, é o que nós temos de melhor para hoje. Aí, pensando nisso, o ar-condicionado, então, não teria problema, né? Porque... Para mim, não teria problema nenhum, porque se o ar que está circulando ali no ambiente que tem o ar-condicionado, ele está sendo descontaminado continuamente. Lógico, que se você abre a porta, entra abre a porta, entra outro o tempo todo, claro. Você vai demorar mais tempo para que o ar nessa sala esteja descontaminado. Mas e ele fica ligado direto, Márcia? Ele fica ligado... Fica ligado direto. Eu comprei um, meu ainda não chegou. Tá? Vai chegar só começo de setembro. Tá? Pertinho, tá logo aí. É pertinho. Não, de acordo, teoricamente eu vou ser uma das primeiras a receber. Vamos ver. Aí eu vou dizer como é que funciona, se funciona bem, se eu gostei, mas eu acredito que sim, tá? Primeiro, vamos lá. É USP, tá? Instituto de Física de São Carlos, as pesquisas vêm dali. Uma das coisas que assim, me incomodou um pouco com essas afirmações categóricas dessa declaração, essa norma. Que assim, não há evidência, isso para mim você está um pouquinho que... Eu ia ficar chateada se eu fosse pesquisadora que estivesse desenvolvendo isso, entendeu? Eu juro que eu ficaria. Eu não assim... Eles já fizeram... E não é só o Instituto de Física de São Carlos que está pesquisando. Exato. Tem gente no IPEM que eu acho que está pesquisando, eu realmente na São Leopoldo também. Na São Leopoldo também. Então, em São Carlos, e tem várias, eu já vi várias instituições pesquisando, porque, na verdade, o mundo está pesquisando, isso é uma tendência mundial. Aí, se você olha a história da UV, que eu fui olhar para a gente poder conversar, o primeiro... porque eu falei assim, gente, não há evidência... Sua pesquisa foi boa. Né? Não foi boa. Eu vou dizer que, olha, em 1900 é muito usado para descontaminar a água também. Em 1910, só para eu não errar o ano, porque eu não decoro nada, tinha um equipamento com luz UV em Marseille, na França, para descontaminar a água, para beber. Aí. E eles usam o UV para descontaminar a água do esgoto, que vai ser dispensado. Tá? Então, eles estão fazendo, todo mundo está fazendo pesquisa nesse sentido. Então, eu acho muito complicado você falar que não há evidência. E não tem evidência. Porque senão não teria ninguém estava fazendo pesquisa. É aquela coisa que todo... E é o conhecimento, é o estado da arte nisso agora, da descontaminação hoje. Se você tem uma forma de descontaminar ar e água que você não gere subprodutos, por que você... Todo mundo está investindo nisso, entendeu? E aí, uma coisa que eu sabia, eu tinha 99,9% de certeza que ia acontecer, é que depois que saiu essa nota da Anvisa, as notícias que vieram foram assim: Anvisa diz que o V não é eficaz. Não era nem... Era uma coisa assim, não funciona, não pode usar... Entendeu? Eu recebi no e-mail hoje isso. Eu falei assim, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Pois é. E assim, a gente que trabalha com luz, a gente sabe o quanto que luz é importante por isso, porque você é ecológico, é natural, não gera subproduto, o custo não é tão elevado,
um dos problemas que tem, falando em custo, em relação a essas lâmpadas de vapor de mercúrio, é o mercúrio, né? Vapor de mercúrio. Tem uma que é um amálgama, até tem, o mercúrio fica preso ali, enfim. Mas é o mercúrio que todo mundo quer parar de usar o mercúrio. Então, o que está surgindo para substituir as lâmpadas de mercúrio? LEDs ultravioleta. Então, só que ainda fica caro. Então, a vantagem do LED, primeiro, que ele não tem livre de mercúrio, óbvio. E segundo, que você consegue compor vários arranjos tridimensionais, vários equipamentos, então facilita muito a parte de engenharia ou de design, assim, para otimizar a utilização dessa luz. Qual é a tendência? Assim como o laser antigamente era muito mais caro, a tendência é que isso vá barateando e vai ficando mais acessível. Quanto mais pessoas fizerem, quanto mais pessoas pesquisarem, mais acessível isso vai ficar. E, de repente, isso pode até, quem sabe, esses equipamentos de descontaminação do ar, eles não podem estar chegando na casa da gente. Exato. Entendeu? Começa pelos pontos críticos e depois pelos locais depois críticos. Chega, exato. Só quem ganha somos nós, né? A população inteira que ganha com a população isso. Inteira. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateada. Não sou fabricante, não trabalho com isso, não ganho tostão, mas, na verdade, acho que tudo que envolve luz incomoda a gente quando alguém fala contra, né? Pelo menos a minha, eu falo assim, e tem isso, daí, não, e tem isso, aí daqui a pouco está tendo uma live, está tendo um webinar, alguma coisa, e alguém começa a falar mal, o V não funciona. Aí já vem alguém e fala assim para mim, Márcia, vai lá ver não sei onde. Aí eu entro lá e fico só vendo, eu fico só assim. Aí você vai vendo. E aí você começa a ver que não é nem maldade, ou talvez não é nem maldade só, é falta de conhecimento. As pessoas hoje querem receber tudo muito mastigadinho, entendeu? As pessoas falam assim, não, o V é aquela cabinezinha lá da manicure que não funcionava, então não funciona, sabe? As pessoas não param para ver. A Virgínia, Márcia, está te perguntando aqui, e o custo é acessível para a gente? Do equipamento que eu comprei, não. O apelido dela é Noca. Então, o apelido dela é Noquinha. Assim, o que eu comprei eu achei bem acessível, tá? Eu não sei, eu posso falar preço aqui? Eu não sou garota de propaganda, mas assim, é bem acessível, tá? Então, eu paguei, tá uma festa de R$ 2.400 mais frete parcelado em 10 vezes sem juros no cartão. Pronto, Casas Bahia. Não, mas é verdade. Mas eu adoro uma parcela também, adoro. Não, mas, gente, a gente está gastando uma fortuna para adequar o consultório. O que eu mais tenho feito hoje, o pessoal da minha turma, que assim, eu sou casada com o Paulo Ney, nós dois estudamos na UERJ, então a gente tem o grupo de faculdade, nós acabamos somos um ponto de união, né, de interseção entre as duas turmas. Então, eu monto planilhas online, por isso que eu estou me dando tão bem com aquelas planilhas lá, eu monto planilhas online para a gente comprar EPI. Então, a gente compra jaleco, gramatura 40, a gente compra face shield, a gente compra máscara N95, eu compro a máscara ostentação é a Aura. A máscara Aura da 3M, que era super difícil de achar, aí eu recebi uma mensagem do vendedor da Tanac, ele falou assim, doutora, chegou a máscara Aura, não sei o quê. Aí eu fui brincar, mandar mensagem para o pessoal do grupo no WhatsApp, só que eu, sem querer, mandei para ele também, eu falei assim, gente, quem quer máscara Aura ostentação? Aí ele ficou rindo de mim, eu falei, olha só, é brincadeira. Então você gasta, você investe, entendeu? Então você investe, reduz o seu atendimento ao meio, isso está sendo muito impactante para a gente. Nesse contexto, investimento no equipamento que vai descontaminar o ar, para mim, para o paciente, para o meu vizinho, porque assim, só para eu pegar meu ar e jogar, o coleguinha de cima, tadinho, né? Imagina como já foi encontrado no ar ao redor de hospitais também. Então, o moço da salinha em cima da minha, que pode estar lá e não quer ficar de ar-condicionado ligado, fica com a janela aberta, eu toda hora estou soprando meus aerossóis do consultório para ele. Né? Então, de novo, Covid agora, tuberculose, sarampo. Exato. Então, eu acho que é um investimento super válido, tá?
eu me sinto, quer ver uma coisa? Eu fui cortar o cabelo hoje, né, para vir aqui na live, que eu estava igual, estava fazendo rabo de cavalo já. Não, mas sabe o que é interessante? O que eu achei interessante no meu corte de cabelo? Eu saí do consultório, então eu tenho ficado no consultório o tempo todo com N95. Uhum. Eu não tiro para beber água, tiro para tomar um café de vez em quando. Eu fico de máscara o tempo todo em respeito ao meu paciente, tá? Porque o meu paciente vai chegar lá e ele vai ter que tirar a máscara. Então, eu fico de máscara para que ele possa ficar sem. Uhum. Então, hoje eu fui cortar o cabelo, só que o elástico da máscara N95, ele pega atrás do cabelo. Então, eu não podia cortar o cabelo com aquela máscara, eu teria que tirar a máscara. Então, eu peguei uma máscara cirúrgica, tá? Eu peguei a máscara cirúrgica, coloquei e eu me senti tão desprotegida quando eu saí na rua com aquela máscara. Ela é muito mais leve, né? E fora do consultório, fora do consultório, eu tenho usado uma outra que ela tem o formato da N95, um tecido antimicrobiano também. Então, ela também fica muito mais justinha. Tá? Então, quando eu botei a máscara cirúrgica, eu me senti extremamente desprotegida no meio da rua. Quer dizer, aquilo que as pessoas estão... É uma coisa muito diferente. Eu acho que daqui a pouco, quando passar isso, se todo mundo tiver a sair sem máscara na rua, eu acho que as pessoas vão se sentir assim, vão se sentir desprotegidas, porque eu me senti. Eu ficava assim, gente, isso não vai funcionar. Então, essa preocupação que eu tenho com o ar, que é muito mais, como eu falei, para o meu paciente do que para mim, eu acho que isso, no fundo, se eu tiver um equipamento certificado pela Anvisa, tá? E esse e tem outros que são, tá? Esse não é o único. Eu já vi até um anúncio de um mais barato. Eu já procurei depois, mas eu não achei. Mas ele era, a capacidade, acho que era menor, de descontaminação do ar. Esse, ele filtra em um ambiente de 100 metros quadrados, leva 15 minutos para trocar o ar da sala toda. Tá? Bom. Isso são eles que dizem, tá? Então, eu li lá, então, no ambiente do tamanho da minha salinha lá, cada 15 minutos troca 3 vezes, porque é muito menor do que 100 metros quadrados, entendeu? Eu já ia dizer, salinha de 100 metros quadrados? Não. Então, a minha salinha é bem menor, ela vai trocar 3 vezes em 15 minutos, né? Então, isso até, para mim, dá ainda por cima uma tranquilidade jurídica. Entendi. Entendeu? De um paciente, por mais que a gente... Você chega lá, você vai medir a temperatura... Estão todos preocupados também, né? É isso. Exatamente. Então, e aí, quando sai um negócio desse da Anvisa, você fica assim, né? Gostei, não. Então, eu não sei, o que você acha? Essa eu falei pra caramba, né? Nem sei quanto eu já falei. Não, mas assim, você foi respondendo as perguntas que apareceram, né? Perguntaram do clareamento, né? E o clareamento a gente nem usa mais, justamente porque fica mais oneroso, né? Comprar o equipamento Zoom, pegar todo o fazer sistema. Com segurança fica mais oneroso, né? Exato. Não, sem cada vez mais oneroso. Cada vez mais. Aí você compra um kit para o paciente. Na época, quando eu usei, tem mais de 10 anos isso, era R$250 para um paciente. Quer dizer, isso o kit com tudo. Isso 10 anos atrás. Então, imagina. 10 anos atrás. Com o dólar subindo, tá muito mais, né? Tá então, muito mais. E o resultado, deixa eu te perguntar agora, o resultado era muito superior ao que a gente usa convencionalmente? Ou não, a diferença é que você consegue tirar, resolver em uma sessão, coisa que a gente hoje em dia também já consegue. Mas na época era mais difícil. Era mais difícil. E conseguia resolver manchas, assim, até grau 3 de tetraciclina a gente conseguia resolver, né? O grau 4 mesmo não, mas o grau 3 dava para a gente resolver também com ela. Então... É porque eu não tive experiência com ele mesmo, eu não trabalhei com ele, por isso que... Eu cheguei a usar algumas vezes. Você vai ser muito mais apropriada para responder isso do que eu, entendeu? Imagina, estamos juntos aí. Né? E aí perguntaram da questão se as lâmpadas realmente funcionavam, né? Você já respondeu a sua opinião aí tranquilamente.
Funciona, tem que levar em consideração a área de sombra, a potência da lâmpada, quer dizer, qual é o raio que ela vai cobrir com eficiência e que não continua tendo que limpar do mesmo jeito. Isso pronto. Isso é a mesma coisa, Márcia, para as que são colocadas no teto para iluminar, porque tem muita gente que está colocando no teto, né? Mesmo que você coloque no teto, se você tiver matéria orgânica, assim, se você colocar ela no teto apontada para baixo, né, como uma luminária normal, então a minha ideia eu vou entre um paciente e outro, eu vou colocar no teto, é o mesmo princípio dos robôs, é o mesmo princípio de uma luminária. Você coloca só uma lâmpada no meio da sala, né? Você quer que a lâmpada, a radiação, pegue aquilo ali tudo, aonde você fica, desde que não tenha ninguém na sala. Tem que sair mesmo. A minha filha mais velha, Priscila, ela trabalha na Guess, lá em Portugal. E eles colocaram, a Guess colocou o quê? Então ela agora está na parte que vende roupa. E para você vender roupa, a pessoa experimenta essa roupa depois. Aí a primeira coisa que eu perguntei para ela foi, como é que eles estão fazendo isso? Ela falou, olha, a luz fica lá no depósitozinho, lá coisa lá no armário, no closet, sei lá. No almoxarifado. Não, isso, gente, entendeu? E a porta fecha, eu não sei, só não esqueci de perguntar se ela tranca. E tem aquela luzinha, sabe? Igual a gente tem que ter quando está com o raio-x ligado, igual tem que ter quando a gente está trabalhando com laser, eu só não sei se tem um interlock, acredito que não, tá? Interlock, deixa para quem não sabe, para as pessoas que estão aqui, interlock é aquele dispositivo que se você abrir a porta inadvertidamente, ele para. Mesmo se você desobedecer o aviso luminoso, ele vai cortar a eletricidade e a radiação vai parar, seja ela qual for. Que é uma forma de segurança. É um dispositivo de segurança. Então, isso eu não acredito que tenha lá, não. Mas ela tem uma luz sinalizando, então todos os funcionários são treinados e sabem que não podem entrar ali. Então, se a gente quiser fazer uso de um dispositivo desse tipo, dentro do consultório, desse modo, que eu acho super, hiper, mega válido, tá? Também. Então, mas você tem que ter esse cuidado. Você não pode ter ninguém dentro, o ideal é que você consiga sinalizar, porque, tipo assim, eu aproveitei que não tem ninguém no consultório, vamos dizer, ei, Paulo Ney, a gente trabalha junto. Então, eu falei assim, o paciente foi embora, ele não está lá. E eu entrei, fui no banheiro. E aí ele chega, não sabe de nada. Eu ia te falar que a sala só para isso. Não, isso ela tinha me falado. Ela tinha me falado que era uma sala só para isso, que a minha filha falou. Eu não sei se a porta, se abrir a porta, se desliga a luz. Então, o que acontece? Vai que ele não me viu. Ele não estava lá, eu liguei a lâmpada, eu entrei no banheiro, eu saí, e ele vai e abre a porta e está lá o robôzão. Imagina aquele robô que tem 8 lâmpadas, sei lá, uma assim do lado da outra, ele vai, tum! E tem muita gente, tem muito eletricista que teve queratite por causa de instalação de dispositivos UV, porque não acreditou, porque ignorância mesmo, não sabiam do mínimo de segurança, tá? Então, mas mesmo que você coloque um dispositivo desse tipo, ou a luz no teto, se você, como é um fóton muito energético, se você não descontaminar, ele vai descontaminar como acontece com a gente na boca. Se tiver um biofilme, a camada superior protege as camadas profundas. Então, se tiver biofilme, se tiver matéria orgânica, aquela radiação vai parar ali na superfície e não vai penetrar. Descontaminou? Não, porque ali embaixo, embaixo daquela películazinha com sangue ou saliva ou o que for, vai ter micro-organismo viável. Entendeu? Tem a questão, também não sei se perguntaram, tem a questão de danificar os equipamentos, os materiais. Eu ia perguntar agora. Agora. Tem também isso, tem isso também. Agora, eu também fui dar uma olhada nisso. As cadeiras, da cadeira, por exemplo, também. Então, mas só que assim, ainda estão pesquisando qual seria uma dose, não é igual o dano para todo tipo de material. Tá? Eu até perguntei para o polietileno e poli, não sei das contas, a maioria, o dano é mais assim, tipo, amarelar, como acontece já nos equipamentos da gente, né, que a gente compra aquele plástico. Vai envelhecendo, vai envelhecendo, vai ficando amarelo, isso seria acelerado, né? Não sei te dizer em quanto tempo, tá? Quantas vezes você teria que ligar, mas eu vi que estão tendo pesquisas em como você estabelecer essa dose ideal, potencializando o efeito germicida e minimizando esse dano aos equipamentos.
tem muita gente preocupada com as mesmas coisas, o que é um bom sinal. Significa que está todo mundo pensando, né, juntinho. Uhum. E a tendência, quando todo mundo pensa junto, se um não quiser falar, isso aqui é B só porque o ciclano falou que é a tendência é que a gente tenha respostas num tempo mais curto, né? Exato. Porque que é o ideal. Não vai ser só o Covid, né? Vai ter o Covid, já tem gente prevendo pandemia nova para daqui a não sei quanto tempo. Exatamente. Já diziam que o Bill Gates já previu essa pandemia da gente. Meio que abriu a caixa de Pandora, né? Exatamente, mas a tendência é piorar. Se você pensar bem, a tendência, assim, desmatamento, sabe, desequilíbrio de meio ambiente, que aí você começa a ter o quê? Problema com animal silvestre, e aí, sabe, os micro-organismos de para os animais domésticos e para a gente, contato, e globalização, facilidade de deslocamento, porque qual é o grande problema hoje do SARS-CoV-2? Ele é extremamente, não é nem a letalidade dele, sim a facilidade de disseminação dele, de transmissão. E aí você junta isso com avião, com navio, todo mundo para lá e para cá, para lá e para cá, então a tendência é que mais pandemias ocorram. Então, o SARS-CoV-2, ele fez assim, para todo mundo se ligar no que tem que fazer, não só para ele, para o resto todo. Exatamente. Entendeu? Por que mais? Não sei. Ai, Márcia, olha, o tempo passou tão rápido. Agora está na hora da gente chamar o garçom, né? Deixa só eu ver, mas se tem mais uma pergunta, a gente chama o garçom para pedir a conta. Eu tenho que botar o óculos. Vem cá, nós vamos fazer o brinde. Bora fazer o brinde da Lizarelli, então. Vai, do aniversário dela. Só que eu tenho que... Vai fazer o brinde com o quê? Fala aí para mim. Eu vou fazer com a minha caneca. Eu tenho nada aqui, peraí, não, calma aí, deixa eu pegar. Eu espero, tudo enquanto... vai. Deixa... Eu vou brindar 2 segundos. Tá bom, gente, aproveita para fazer as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, para a gente poder finalizar aqui a conversa. Então, perguntem, por favor. Eu só tenho mais uma perguntinha para ela, para a gente poder conversar. Terça-feira que vem... perguntinha para mim? Tem só mais uma. Que é que eles foi perguntado. Peraí, um brinde. Cadê? É o brinde, ó. Aí. Tintim. Lizarelli, parabéns, felicidades. Vamos dizer que a gente não brindou para ela. Exato. Foi perguntado, Márcia. As perguntas, né? Como vocês já sabem, elas ficam lá no Instagram, as perguntas iniciais, né? Depois é que a gente no bate-papo inicia, que a gente ver as perguntas aqui ao vivo. Ninguém está perguntando ao vivo, mas eu acho que foi tudo muito claro, né? Mas assim, uma das perguntas antigas das duas, uma. Hoje entenderam tudo ou não entenderam nada. Então. Não, entenderam tudo. Você foi muito clara. Só assim, que o mecanismo, parece que queria saber o mecanismo da morte microbiana. Como que ocorre com a UV? Só isso que a gente não conversou. Porque a gente acabou mudando, a gente falou de penetração, de dano, de não sei o quê. A luz UV, ela está ali na beirinha, né? Assim, se você vier descendo, você tem as ondas de rádio, não sei o quê, radiação infravermelha, radiação vermelha, ultravioleta, e depois a gente começa a ter as radiações ionizantes, não é isso? Certo. A radiação ionizante, ela arranca elétrons, ela faz ionização e você arrancar um elétron da célula, do ar. Tá? A radiação UV, ela não faz isso. O que ela vai fazer? Ela vai lesionar o DNA dos micro-organismos. Então, ele vai fazer uma alteração nas bases, aquelas adenina, timina, se ligam, né, uma com a outra, ela vai pegar faz o quê? Ela pega 2 bases iguais, principalmente a timina, no caso dos vírus é a uracila, se eu não me engano, é outra base, que vírus não tem timina, tem uma na outra, se não é uracila, é um nome parecido. Não lembro. Então, pois é, se não é uracila, é uma coisa parecida. E o que acontece? Então, em vez de, na hora de replicar esse DNA, ele tem que fazer o quê? Ligar uma base, vamos dizer, a timina com a guanina. Só que se você unir se você fizer uma dimerização, você cria uma ponte entre as 2 bases iguais, ela não consegue mais replicar, fazer a duplicação da fita. Então, aí você, na verdade, você não mata o vírus, você inativa a replicação dele. Ele permanece vivo, mas já que ele não consegue se replicar, ele perde o potencial patogênico dele.
entendeu? Entendi. E aí, esse potencial, quanto mais dessas pontes se formarem, maior vai ser a inativação desse vírus. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, uma coisa é isso, você impede que o vírus se replique. Tá? É assim Isso, que super você importante. Uhum. controla a doença, impedindo a replicação desse vírus. Perfeito. E aí ele vai, com uma hora ele morre. A gente Perfeito. reza 3 Perguntaram do Ave Maria, ar-condicionado também, né? Que a gente já falou do ar. eu realmente acho que, assim, eu tinha já no consultório, isso eu não sei até que ponto isso é eficaz ou não, eu tinha aquele equipamento, um split. Qual é o problema do split? É que não renova o ar, né? Então, o ar de parede ele é menos problemático do que o split. Só que eu não tenho janela na minha sala de espera, então eu botei um split. A gente fez uma salinha de cirurgia que eu também não tenho janela. Então, eu tenho no consultório maior, eu tenho ar-condicionado de parede, nos outros eu tenho split. Mas o meu split é aqueles vírus doctor. E olhando, é um equipamento da Samsung. E se eu não... sei qual é. Então, ele tem alguma coisa eletrostático que impede a replicação de vírus, pelo menos é isso que eles falam. Qual é a eficácia, eu não sei. Eu sei que esse equipamento esgotou. Eu até fui pesquisar depois para ver quanto estava, se o preço tinha subido, e estava tudo esgotado. Tá? Eu continuo achando inviável numa cidade como Rio de Janeiro, cidades do Nordeste, tá? Você fazer atendimento ao seu paciente de janela aberta. Eu trabalhei numa clínica uma vez há muitos anos atrás. Não, é impossível. E à noite? No Maranhão tem barata voadora? Dependendo. No Rio de Janeiro tem. No Rio de Janeiro tem. Eu trabalhei numa... Não, imagina, eu vou surtar, eu vou me jogar da janela e vou largar o paciente lá de boca aberta e não quero saber. Eu trabalhei, gente, eu fujo, hein? É mais forte do que eu, não tem jeito. Só uma vez na vida eu matei uma, não era voadora, porque a minha amiga... As voadoras são pré. Então, eu estava visitando, não, eu estava no Fórum de Laser lá em Recife, e eu estava na casa da Lúcia, uma amiga minha, e aí eu acordei, a casa dela ela tinha acabado de construir um banheiro, ela falou, você vai inaugurar meu banheiro. Acordei de manhã assim, bem sonolenta, né? Fui eu pro banheiro, daqui a pouco vi o negócio se mexendo assim, quando eu olhei era um monstro. Aí saiu, eu corri, eu estava descalça, sem chinelo. Aí vem ela, o que houve? Ela olhou e falou assim, um coelho. Eu falei, oi? Ela não conseguia nem falar a palavra. Então, quer dizer, o banheiro era novo, tinha acabado de fazer a parte de fossa de tudo, era casa, né, de coisa. O bicho veio, quem teve que matar? Eu. Até hoje eu não sei como baixou um santo ali, mas no consultório, voadora, se entrar, não vai ter santo. Não vai ter santo que resolva. E eu trabalhei numa clínica que tinha um fora o barulho, médico, né? A Virgínia está lembrando aqui, fora o barulho. Fora o barulho. Aberta, mas né? assim, mas inseto é um problema sério. Assim, para consultório, para estabelecimento de saúde, é um problema sério. Eu estava atendendo paciente uma vez numa clínica, porque a dona era pão dura, era assim, sabe? E eu ficava, tem que botar um ar-condicionado, Ela não botava. Quando chegou essa época, agosto, setembro, que escurece, começa a aparecer aquele bichinho de luz que a gente fala aqui no Rio. São péssimos, nossa. Então, e aí estava lá, a janela aberta, o ventilador de teto, o paciente de boca aberta, e vieram todos. Eu falei, não tem condição. Nunca mais, eu voltei lá. Então, não é insalubre você trabalhar de janela aberta. Então, eu acho que a gente tem que procurar soluções para que a gente possa trabalhar num ambiente controlado até para isso, até para praga e o próprio calor. Se a gente já está sofrendo com face shield, com balaclava, com gorro, eu trabalho com 2 gorros. Eu trabalho com gorro de pano. Por quê? Porque cada vez que eu boto aquela máscara aqui no cabelo, ela cai. Então, eu prendo meu cabelo fica protegido o dia inteiro, e eu boto uma touca descartável por cima a cada paciente. Então, o meu cabelo está sempre protegido. Depois eu lavo a touca. Tá? Então, você junta isso tudo no calor, no verão do Rio de Janeiro, minha sala é no 10º andar, não tem nada em cima e bate sol o tempo todo. Se falta luz, a gente tem que desmarcar os pacientes e ir embora para casa. Então, trabalhar sem ar-condicionado para mim não é viável. Não dá mesmo. Não dá, para mim não dá. Pois é, a Alana tá falando aqui, excelente explanação, tá vendo?
Eu sou suspeita Aí, também para falar. a gente Você estava foi. nervosa. Não, gente, eu estava nervosa porque é um assunto polêmico, é um assunto que você não tem. Vai ter uma. Você vê que o assunto é tão. Em janeiro estava tendo uma conferência, uma reunião para determinar a metrologia de luz UV. Tá? Uhum. Estão tendo vários eventos para isso. Vai ter um da Escola de Física Aplicada à Medicina e Biologia, do Luciano Bachmann, vai ser agora dia 21. E aí sim ele vai falar com muito mais propriedade de dose, alguma coisa, tá? Uhum. Do que eu, esse tipo de coisa. A minha ideia aqui era conversar sobre isso, sobre o que eu acho, onde eu acho O que dia a pode dia mesmo, ajudar. o dia a dia. A nossa realidade, entendeu? Uhum. Essa questão de dose, como é que é determinada, eu sei essa questão da LED, que é mais controlado. Uhum. Inclusive, tem uma outra coisa, que eles estão fazendo um dispositivo verde de 222 nanômetros, que eles dizem que já não é tão prejudicial assim para a pele da gente, entendeu? Quer dizer, mais uma coisa de segurança. Entendi. Ainda tá ali na faixa do VC, mas já. Então, é isso. Então, por isso que me incomoda quando alguém fala que não há evidências. Aí eu fico brava. Certo? Tranquilo. Então, pronto, deixa eu dar boa noite aqui para o meu amigo Herbert. Está mandando aqui boa noite, grande abraço para vocês, saudades mineiras. Boa noite, gente. Da UFMG. Márcia, então, agora, suas coisas como é de praxe, que você é assídua daqui do quadro, né? Toda terça-feira você está aqui assistindo, participando, adoro. Toda terça-feira eu tento participar. E o Paulo já está convidada para outros bate-papos de novo. Mas vamos embora, eu já falei que a gente tem que fazer um bate-papo sobre uma questão que eu acho muito importante. Deixa eu aproveitar e fazer meu marketing aqui, que não é meu, é do que eu acho, que a gente tem que discutir muita coisa da parte ética ligada a lasers. Perfeito. Tá? Não, a Silvia também deu uma sugestão da gente depois fazer uma mesa de discussão com pessoas contra o laser, né, a fonte de luz, e as pessoas vão poder debater. Eu acho que é bem rico. Eu estou anotando essas sugestões todas para a gente ter uma mesa redonda, num café redondo, né? Aqui está dizendo que a minha conexão de internet está estável. Isso é Murphy. Aliás, a Virgínia ela diz que não deveria se chamar Lady Murphy, deveria ser Lady Márcia, porque é impressionante. Enfim, então as minhas considerações são essas, que a gente precisa, para tudo, tá? A gente precisa parar, e daí, por isso que eu falei na parte ética, a gente tem que ouvir o que as pessoas falam, mas a gente não pode acreditar cegamente, porque ninguém deve acreditar cegamente em mim, porque eu falei. Ninguém deve acreditar cegamente em você. Se você tem uma dúvida, você pergunta, sabe? E, de repente, ou a gente não se explicou bem, tá? Ou a gente pode também ter se baseado em alguma informação equivocada, ou até uma informação ultrapassada, porque a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, cada um tem a sua linha de pesquisa principal, né? Eu acho que live hoje em dia deveria ter um disclosure, tá? Igual a gente coloca no paper, a gente não tem que colocar no paper, você coloca assim, disclosure, fulano, que tudo bem, não há nenhum problema em você fazer parte de uma empresa, ou você ter uma empresa, ou você desenvolver um produto. Eu acho que o Brasil precisa disso, de empreendedorismo. Agora, não é por isso, se eu estou querendo fazer uma luz UVC amarela, mentira, nossa. Mas se eu estou querendo fazer uma... Entendi. Entendeu? Eu estou querendo fazer uma coisa... Não é porque você tem uma azul que eu vou dizer que a sua não presta. Exato. Entendeu? Então, eu não posso criticar, minimizar, porque eu não conheço uma pessoa. Quem fala que é contra laser é porque não entende de laser. Não tem por que você ser contra laser. Tá? Eu já vi pessoas que falaram que são contra, não pode chamar... Laser não pode ser especialidade, eu discordo. Quer dizer, laser não pode ser especialidade biofotônica? Pode, tanto que já tem até curso de pós-graduação com esse nome. Eu acho que a nós, dentistas, caberia... A gente entende, assim, o meu conhecimento de biofotônica ele é limitado.
Tá? Ele, principalmente, é o que me diz respeito. Eu não vou nunca querer dominar a parte de biofotônica ou de física, como os físicos e como os químicos. A gente não tem conhecimento de base para isso. Tá? Uhum. Então, mas a gente se esforça, a gente estuda o que a gente precisa, e é cada um no seu quadrado e, ao mesmo tempo, todo mundo misturado. Todo mundo, exato. Entendeu? Hoje em dia não tem, você tem que ser equipes têm que ser multiprofissionais. A gente precisa deles. Eles, a gente aprende muito com eles, eles aprendem. Com certeza. Aprender alguma coisa só com a gente, Com lógico. certeza. Entendeu? Mas então eu só acho isso. A gente precisa ter cabeça aberta, boa vontade, tá? E um pouquinho menos de preconceito para muita coisa que está aparecendo, e vai aparecer muita coisa ainda. Exatamente. Márcia, nem tenho palavras, obrigada. Foi maravilhoso, foi assim, nosso bate-papo. Tá? Te agradeço. Você é fofa, a gente conversa. Ai, meu Deus do céu, eu fico vermelha. Mas, enfim, foi maravilhoso. Gente, assim, obrigada a quem estava aí, firme e forte. Não tiveram perguntas, mas eu acho que todo mundo entendeu direitinho, e qualquer coisa, se surgir, pode deixar aí que depois a gente pode fazer o seguinte, eu posso passar para você o link desse evento que vai ter, do Luciano Bachmann. Tá? Eu sei que o Vanderlei Banhato também vai falar de UV. Vai, acho que é dia 4, né, de setembro. Eu não me lembro, eu sou ruim de data, eu não decoro nada. Tá? Eu sou ruim de decorar qualquer coisa. Por isso que eu estou dizendo, eu não sei, o do Luciano eu acho que é dia 21 agora. Eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza. Já está pertinho, tá? Não, manda o link. Então, eu mando o link, você divulga e as pessoas vão ver. E, assim, a parte de dosagem, de funcionamento da geração da luz UV, etc., Perfeito. Isso vai ser muito melhor explicado por um físico do que por mim, obviamente. Com certeza. Né? Então, tá. Não, tranquilo. Os físicos, eles enxergam de uma outra forma que a gente não enxerga. Eles têm muito mais propriedade do que eu para falar disso. Eles têm conhecimentos que eu não tenho. Exato. Né? Então, eu consigo pegar os conhecimentos dele e aplicar aqui no que é o que a gente faz. Agora, os conhecimentos, a base deles, não tem como. Pelo menos eu não alcanço, eu não tenho essa capacidade criativa. Pronto, aí a Virgínia está falando que adorou, parabéns para a gente. Obrigada, Noca. Então, beijo para todo mundo. Beijo, Márcia, fica com Deus. Dá um beijo no Paulo. Paulo está me ouvindo aí. Beijo. Tá. Tchau. Tchau.